O dia que ficamos presos sem comida no avião. Vou contar essa história pra vocês. Eu tava indo pra São Francisco, na Califórnia, e com várias paradas. Saí de Salvador pra São Paulo, São Paulo, Panamá, Panamá, Miami, Miami, Los Angeles, pra daí chegar em São Francisco. Uma amiga tava indo viajar e era a primeira vez que ela tava fazendo um voo internacional. Ela queria vir aqui pra Salvador, só que ela morava perto de Manaus e de Manaus era mais barato pra ela. E a gente conseguiu uma passagem que a gente chegava juntas em Miami. Então, quando a gente chegasse em Miami, a gente ia se encontrar. E de Miami, a gente ia juntas para Los Angeles e de Los Angeles para São Francisco. Então, eu falei, não precisa você vir para cá, a gente se encontra em Miami. Vamos chegar com uma diferença de 5 minutos. Então, a gente ia se encontrar na área do desembarque. Beleza, ela saiu de lá, eu saí daqui de Salvador e fiz o voo, né, para São Paulo para Panamá. Aí, o que aconteceu? O voo do Panamá para Miami foi um voo tranquilo. Eles ofereceram uma bandeja de alimentação, que normalmente eles oferecem, né? Assim que o avião termina de decolar. E depois eles ofereceram um lanche, que a gente teoricamente estaria chegando já, né? Estaria começando o pouso para Miami e não ofereceria mais nada, lógico, que a gente já estaria pousando. Só que na hora de pousar em Miami, o aeroporto de Miami foi interditado e não pôde nenhum avião pousar lá e a gente teve que ir para o aeroporto de Bahamas. Só que em Bahamas, a gente não pôde sair do avião e nem pôde abrir as portas do avião. Então, a gente teve que ficar lá dentro, sentado, esperando a hora de voltar para o aeroporto de Miami. E, gente, essas 4 horas que a gente ficou lá sentado, a gente ficou sem nada, sem zero serviço de bordo, só tinha água. Mas não tinha nenhuma comida, nada, nada, nada. Eu tava super preocupada com minha amiga, né, porque ela tava com medo dessa viagem, né, porque era a primeira vez que ela tava fazendo uma viagem internacional para os Estados Unidos, né, tava com medo da hora da imigração, aquela coisa toda que a gente fica com medo, né, da primeira vez que a gente viaja. E eu ficava pensando, meu Deus, ela vai me matar, né, porque ela deve estar lá em Miami, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Só depois que eu fiquei sabendo. Então, depois de 4 horas, com fome, a gente foi para o aeroporto de Miami. Tava um caos, gente, um caos. Todos os aviões chegando de vez, sabe? Lógico, os outros voos foram todos alterados. O meu voo com a minha amiga, encontrei minha amiga lá no meio do caos inteiro. A gente teve que despachar bagagem ali numa bagunça, gente, uma bagunça enorme. E aí, ela foi antes de mim, o meu voo, eu não fui no meu voo original, né? Ela foi antes para Los Angeles. Depois que eu cheguei, ela ficou lá umas 2 horas me esperando em Los Angeles, eu cheguei. E de lá a gente foi para São Francisco e lógico, a mala dela foi perdida, né? Eu imaginei que alguma coisa ia acontecer com as bagagens, porque tava uma bagunça. Uma semana depois que a gente já tava em São Francisco, que a mala dela chegou. A gente ficou umas 2 semanas na Califórnia, né? Não só em São Francisco, a gente viajou bastante por lá. Mas enfim, o que eu tirei de tudo isso, né? Principalmente depois que eu comecei a viajar com Noah. Gente, comida extra. Sempre eu levo comida extra pro avião, porque pode acontecer de não ter comida suficiente pra todo mundo. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Na hora de servir, eu tava, tipo, nas últimas fileiras do avião. Foi um voo, se eu não me engano, da Copa Airlines. Não tinha a bandeja pra mim, não tinha mais, sabe? A sorte é que eu já tinha levado algumas coisas e não passei fome, mas corre esse risco, acreditem. Então, depois disso, eu sempre levo a comida extra. O que é comida extra pra mim, pensando em Noah, né? Eu levo a lancheira dele, eu sempre levo a lancheira dele completa para os voos, né, para as viagens, mesmo que ele já tenha direito à bandeja de alimentação. Crianças abaixo de 2 anos de idade não têm direito à bandeja de alimentação. Acima de 2 anos de idade, como ela já paga, igual uma adulta, ela tem direito. Mas já aconteceu de Noah não querer comer a comida que foi oferecida pelo avião. Então, assim, a lancheira dele eu levo comida que ele com certeza gosta. Então, eu faço a lancheira dele completa, com um almoço ou uma janta. E fora as outras coisas, né? Uma fruta, um biscoitinho. Eu sempre levo tudo pra ele, pro avião. E levo comida extra. A comida extra que eu levo na bagagem de mão é uma marmitinha congelada. Porque Noah não come papinha. Se ele comesse papinha, eu levaria aquela papinha, aquela sopinha que já vem pronta, sabe? Que muita gente condena, mas eu acho que pra uma emergência pode salvar, né? Mas como Noah não come, então eu levo uma marmitinha mesmo, assim, de uma vasilhinha plástica congelada, enroladinha num papel alumínio mesmo, que não pode levar gelo. E levo, gente, numa sacolinha térmica pequenininha, bem pequena. E pronto. Então, se
acontecer alguma coisa dessa, que precisar de uma comida extra, Noah tem essa comidinha. Inclusive, quando a gente chega no destino, também é uma comida que ele tem pra eu servir pra ele, né? Então, no avião não tem micro-ondas. Muita gente pergunta isso, como é que esquenta a comida no avião? A comida no avião esquenta em banho-maria, se precisar esquentar, inclusive em mamadeira. Então, se você precisar esquentar a comida do seu filho, peça antes dele sentir fome, porque pode demorar bastante para os comissários conseguirem esquentar a comida para o seu bebê. Todo perrengue que a gente passa em viagem, a gente aprende alguma coisa, né? Eu sempre tiro isso, tipo, não, eu não passei por isso à toa, eu passei por isso para aprender alguma coisa. Então, esse foi um grande aprendizado, né? Principalmente agora que eu sou mãe. Antes de Noah, eu já levava alguma comidinha, alguma coisa extra no avião. E agora, então, eu levo... Gente, a comida dele tá garantida, tanto no avião, quanto na chegada, no destino, né? Porque até você se acomodar, até você conseguir... Ou se você for ficar em hotel, ir para um restaurante, ou se vai estar funcionando o restaurante do hotel, enfim, você tem que ter comida para oferecer pro seu filho, porque você, como adulto, você se vira. Você come um pacote de fandangos e ok, mas seu filho não. O seu filho, ele precisa se alimentar direito, ele precisa estar bem. Inclusive, eu já passei por um perrengue com Noah, e eu vou contar isso em outro vídeo, numa viagem que a gente fez pro Chile, porque quando a gente chegou no dia seguinte, eu não tinha o que oferecer pra ele, eu passei um perrengue bem grande, mas isso é história pro próximo vídeo. É isso, vou mostrar meu look pra vocês, pra não perder o costume. Esse é meu look de hoje. Hoje eu não vou nem levar casaco, gente, porque ontem tava muito quente lá no escritório. Mas é isso, me conte se você já passou algum perrengue em relação à alimentação no avião. Vamos conversar bastante aqui nos comentários. Um beijo e uma boa terça-feira pra vocês.